já falar para alguns crentes, porque tem uma crentalhada que está na igreja, e graças a Deus por isso, mas não entendeu ainda que você precisa do Espírito Santo. Tem alguns crentes, inclusive na nossa época, tem uma crentalhada que entrou na igreja e vem pensando que a igreja é mais uma religião, ou uma reunião cultural, como qualquer outra religião, e não é. Permita-me por um momento falar sobre isso. Você não está aqui tão somente para participar de uma reunião religiosa, que isso aí todo mundo faz aí fora. Você está aqui por causa do Espírito Santo, e tudo deve girar dele, por ele e para ele. E às vezes eu não consigo entender como nós, muitas vezes, chegamos no culto e parece que nós estamos numa missa de 7º dia. Vem para a igreja, parece que vem celebrar a morte de Jesus, e só celebrar a morte, não lembra que ele venceu e ressuscitou. Meu irmão, você veio para um culto de adoração, então todo momento aqui o seu espírito deve estar conectado no céu. A sua língua deve ser dilatada para dar glória a Deus, aleluia, falar em línguas, exaltar. Quem fala língua, fala em língua. Quem não fala, adora, porque alguém está falando, exalta, bate palma, dá glória. Mas estamos aqui para celebrar a sua grandeza. A sua alma deve estar concentrada, as suas emoções devem estar sensíveis, para que o Espírito venha lhe usar. Mas não, às vezes o pregador está pregando aqui, Deus quer compartilhar preciosidades. Eu costumo dizer que o pregador às vezes ele inicia assuntos, e o Espírito Santo é quem vai compartilhando da completude da mensagem. Muitas vezes a gente fala uma palavra e você entende 5 aí. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que vai aí e começa a lhe ensinar e a ministrar em seu espírito. Você precisa do Espírito Santo. Mas não, tem uma crentalhada que vem, parece que vem para a missa. E peraí, com todo respeito à missa, você não veio para a missa, você veio para um culto de adoração, um culto pentecostal, um culto de louvor e celebração do nome do Senhor. E deixa eu ver se alguém veio aqui para um culto. Se veio para o culto, chacoalha a mão bem alto, bem alto, bem alto. Agora dá um brado de glória para exaltar a Deus. E se você me perguntasse, Marcos Andrade, qual é a maior necessidade da igreja brasileira atualmente? Eu, sem medo de errar, porque ele me falou isso essa tarde, sem medo de errar, eu digo que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos abrir o nosso coração outra vez, para que o Espírito Santo possa fazer morada e habitação profunda. Porque às vezes nós o adoramos de forma muito superficial. Eu estava conversando com Deus e Deus me disse: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês se tornaram muito artificiais. Tudo nesse mundo é muito artificial, e nós estamos nos tornando muito artificial e superficiais. Estamos adorando a Deus muito de forma rasa, e muitas vezes nós temos até receio de se envolver mais profundamente. Tem crente que diz: eu não vou nem orar, porque se eu orar, aí eu vou ser perseguido, então eu prefiro não orar. E aí nós estamos vivendo uma vida muito rasa. As pessoas estão esquecendo que o Espírito Santo é exatamente a pessoa mais importante do Evangelho e da igreja. É por Ele que as obras de Cristo acontecem. É Ele quem ministra Deus em nosso espírito. É Ele quem faz as obras mais poderosas. Vamos para a Bíblia e você vai observar que quando você se converteu, tu não está aqui porque tu é bonitão, porque tu é melhor, porque tu é bonitona. Não, foi o Espírito Santo que foi lá te convencer, lá na tua rua, na tua casa, no teu bairro, sei lá quem Ele usou, mas foi o Espírito Santo quem te convenceu. Foi Ele quem foi lá e disse: bora, rapaz. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele te convence. Você vem para a igreja, Ele começa a te ensinar. A Bíblia diz: Ele vos ensinará tudo. Ele não só ensina, mas Ele também lembra. É Ele quem lembra quando nós precisamos de direcionamento. É Ele quem lembra. Ele lembra da palavra, lembra das revelações, lembra de tudo aquilo que nós vivemos em Deus, e revigora a nossa força e a nossa mente. Você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos dele. Nós carecemos do Espírito Santo. Há uma necessidade urgente da igreja buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo. E nessa noite eu poderia trazer alguma coisa mais light, mas eu quero dizer que 2025, o mês de agosto e o ano todo só vai fazer sentido se o Espírito Santo estiver na nossa vida, se o Espírito Santo estiver fluindo na nossa alma. Então aproveita esse culto, aproveita esse momento de adoração, aproveita que estamos falando dele. Abre a tua boca, abre a tua alma, dá glória a Deus, fala línguas estranhas inspiradas pelo Espírito, bate palma, profetiza, deixa o Espírito te tocar.
nós despertamos para o Espírito Santo, para buscarmos dele outra vez, ou viveremos uma vida pobre espiritualmente, ou seremos incapazes de executar as obras mais simples. É normal no século 21 você perguntar. Eu já vi obreiro que nunca expulsou um demônio. Eu conheci obreiros que nunca teve uma experiência espiritual. Irmão, e nada contra você ser obreiro assim. Agora tome jeito. Aprenda a buscar o Espírito Santo para que Ele lhe use. Você precisa se permitir ser usado por Deus. Você precisa se permitir ser tomado por Ele. Não aceite viver de forma pobre. Essa boca que Deus te deu é para você ser usado pelo Espírito Santo. Essa língua que Deus te deu não é para falar mal dos irmãos, é para pregar o Evangelho, é para falar de Jesus para alguém. Essa voz linda que Deus te deu é para tu salmodiar, celebrar, glorificar, cantando, exaltando a Deus. Oh, Espírito Santo, permita-se ser usado pelo Espírito Santo. Que 2025 seja o ano que você vai dizer: Deus, eu vou abrir mão do meu ego, eu vou abrir mão do meu orgulho, eu vou largar todo esse meu capricho e vou me permitir ser tomado pelo teu Espírito, e vou me permitir ser usado por ti. Eu vou largar a preguiça de orar, eu vou largar esse comodismo e vou me permitir ser tomado pela glória, pela graça, pelo poder do teu Espírito. Permita-se. Não deixe que ele passe nos cultos e você não perceba. Não deixe. O problema nosso é que às vezes a gente está tão concentrado no aqui, na estética, naquilo que vai sair bonito, naquilo que vai sair bem feito, e às vezes o Espírito está do lado querendo se relacionar. A gente se preocupa tanto com o cabelo, com a roupa, com o jeito. E às vezes tudo que ele queria era que você estivesse aqui descabelado, adorando verdadeiramente a Ele, cheio dele. Às vezes tudo que ele queria era que a maquiagem nem tivesse na tua cara, tu tivesse aí toda mulambenta, mas adorando fielmente, cheia do Espírito Santo. Às vezes ele não estaria nem aí se o terno tivesse rasgado, o sapato tivesse faltando um pedaço, mas que o teu coração estivesse aberto e dilatado na presença dele. Possua tudo, tenha tudo, mas não perca a presença do Espírito Santo dentro da tua alma. Não perca! Eu estou sentindo ele aqui. Eu gosto de falar dele, que quando a gente fala ele vem, ele se manifesta. Você está sentindo a presença dele? Eu saí de casa e disse: Espírito Santo, eu não sei nem o que é que o Senhor quer que eu diga. A mensagem está aqui, mas eu vou seguir o teu comando e a tua vontade, e eu vou ser o máximo espontâneo possível para permitir o Senhor falar o que o Senhor quer falar para este dia. E nessa noite ele me mandou dizer isso aqui para você: levante, se permita ser usado pelo Espírito Santo. O poder da igreja, a virtude da igreja, a sustentabilidade da igreja, a força da igreja consiste em estar andando no Espírito Santo, do Espírito Santo.